paralisados pelo pessimismo. A palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versículo 26, parte B do versículo diz assim: quem é, pois, esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Diante de Golias, de um homem maior em estatura do que qualquer outro homem no exército do povo de Israel, diante das afrontas de Golias, não houve um homem sequer, por mais forte que seja, que estivesse no exército de Israel, que fosse capaz de confrontar Golias. Porque eles olhavam para a sua estatura, para a sua força e para a sua ousadia em declarar palavras contra o povo de Israel e contra o Deus de Israel. Somente um, cheio do Espírito Santo, que não olhou para aquele incircunciso, como ele mesmo falou, que não olhou para aquele homem que não tinha aliança com Deus, que por mais grande, por mais forte, por mais temível que fosse, aquele homem de estatura grande, o gigante Golias, não tinha aliança com Deus. Muito pelo contrário, era inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus. Enquanto o exército inteiro olhava para sua estatura e temia, e diante do pessimismo, olhou para aquilo e se acharam incapazes de vencer aquela guerra, incapazes de vencer aquele gigante. Davi, com sua estatura menor, um cuidador de ovelhas, um pastor de ovelhas, que não fazia parte até aquele momento do exército de Israel, ouviu as afrontas e não olhou para a estatura daquele gigante, mas olhou para a estatura do Deus a quem ele servia, que era imensamente, infinitamente maior do que o gigante Golias e do que todo o povo filisteu. O pessimismo não tomou conta de Davi, porque ele olhou para Deus, para quem a gente deve olhar quando vier os problemas, quando vier as dificuldades, quando vier as lutas diárias, quando vier a desgraça, quando vier o caos, porque estamos aqui nessa terra. E a qualquer momento a gente pode passar por dificuldade, sendo servo de Deus ou não. Davi olhou para Deus, a quem era capaz de, por menos de um sopro, derrubar aquele gigante. E com ousadia, a gente sabe o final da história. O devocional de hoje, ele fala sobre isso, paralisado pelo pessimismo. E quantos estão parados? Quantos estão parados, olhando para a afronta de Satanás? Foi assim com Tobias, foi assim com Neemias, foi assim com Esdras, quando Deus os fez voltar do exílio para reconstruir o templo e a cidade. Mas diante das afrontas de Sambalate e Tobias usados por Satanás, que tentaram impedir com a guerra, com a espada, tentaram impedir com a zombaria, com as palavras contrárias, mas não conseguiam e começaram a tentar impedir com a guerra e a espada. Mesmo assim, o povo não parou de reconstruir a cidade e com uma mão levavam pedras e cimento, o que fosse necessário para construir, e na outra mão tinha a espada. Não pararam diante das afrontas. E essa é a palavra que eu quero declarar para você hoje, para nós hoje, o devocional de hoje até o final do dia. Virão afrontas contra você, porque Satanás não para. Mas coloque numa mão o trabalho que você precisa exercer nesse dia de hoje. Seja ele um trabalho físico, seja ele um trabalho espiritual, seja ele o trabalho que for, que está colocado em tuas mãos para fazer hoje. Mas com a outra mão, empunha a espada para ser usada contra as afrontas de Satanás. Não pare diante das adversidades. Confie no Deus a quem você serve. Olhe para Ele, não para a sua força, não para a sua debilidade, não para a sua humanidade, mas olhe para Ele. Porque nele
Não há afronta, não há inimigo que você não possa vencer. Boa segunda-feira. Boa semana para você.